Olá pessoal, tudo bem? Luiz Price aqui. Hoje eu vou dar algumas instruções para vocês a respeito de suporte à resistência de uma forma bem simples. Eu vejo tanta gente falando coisa, mas ainda tem gente que não toma loja de suporte à resistência, sendo que é uma das coisas mais simples que o mercado ele dispõe ali para você, tá? Eu vou explicar para vocês mais ou menos uma base, né? Se eu for pegar a fundo aqui, eu vou pegar aqui uma aula aqui de mais ou menos 1 hora, então fica muito puxado, mas eu vou dar uma resumida aqui para vocês não tomar mais lojas. Primeiro, você vai identificar os topos e os fundos. Após identificar os fundos, o mercado ele vai ter suas oscilações de preço durante o pregão, né? Que eu estou considerando aqui como se fosse um dia normal, tal. Vamos lá. Muita gente, o que eles falam? Vai pegar essa linha, vai marcar aqui, vai pegar outra linha, vai marcar no fundo. Só que muita gente acaba, às vezes o mercado ele não busca realmente a linha aqui, ó, que você marca lá no gráfico, né? Às vezes ele não busca isso aqui, às vezes ele não busca, às vezes ele chega na metade do movimento, ele já recua, né? Acredito que você já está operando isso, você já deve ter notado essas coisas que o mercado faz durante o dia a dia. Primeiro, o mais importante que você tem que entender é que suporte e resistência são regiões, tá? São regiões de suporte e resistência. Por exemplo, eu pego isso aqui foi uma região, tá vendo? Eu pego essas áreas aqui, são regiões. Acho que eu fiz uma bagunça aqui que tava gravando outra aula. São regiões. Então, por exemplo, tá vendo que o mercado não teve um candle que foi lá, mas teve um pavio. Mas teve um pavio que ele chegou lá, tá vendo? Ele buscou essa região, mas nem sempre ele busca com pavio. Luiz, e como é que eu vou saber a hora de vender aqui nesse tanto de pavio, nesses gráficos meio doido? Ah, é muito simples. Você vai buscar uma barra de força. Por exemplo, você está vendo quando o mercado ele quando olha a impulsão de alta que ele deu aqui nesse momento, né? Foi uma impulsão muito forte. Logo após isso, fico com sono já. Logo após isso, você vê que teve um candle vermelho. Ele teve uma impulsão muito forte e logo após um candle vermelho, você poderia vender uma barra, um tick abaixo dessa barra. Isso vai depender do contexto anterior. Então, o que estava lá atrás, tá? Minha setinha ficou horrível. Então, do que estava lá atrás. Você poderia ter visto isso e ter observado essas coisas. Logo, entendido o que estava lá atrás e o que aconteceu no agora. Por exemplo, você vê que o mercado ele fez isso aqui, teve uma retomada de preço e logo após ele deu um candle de força vermelho. Poderia ter vendido ele? Poderia, com toda certeza. Um tick abaixo. Um tick. Para quem não sabe, um tick é 5 pontos. Você poderia ter vendido 5 pontos aqui abaixo. Ah, mas teve esse outro candle aqui. Sim, teve esse outro candle, né? É só você segurar a operação. Segura a operação. E ler o contexto do mercado. Vamos lá. Depois disso, o mercado ele voltou na região de fechamento, de abertura. Fechou o gap. E retomou novamente para tentar dar uma disparada de preço. Logo isso, ele deixou esse pavio, tá vendo esse paviozão?
Eu poderia ter vendido nesse pavio? Não. Se esperar força, confirmações de força na venda. Então, por exemplo, isso aqui foi força? Não considero. Isso aqui foi força? Para mim não foi. Mas esse candle aqui, ó, tá vendo esse candle vermelho? Foi força. Você vê que ele tenta retomar alto, mas eu não tenho continuidade alta. Eu não consigo ter continuidade alta aqui. Então, na minha leitura barra barra, eu logo vejo que eu tô tendo, eu tive um candle que já, um pavio que já buscou lá em cima. Logo após isso, eu tenho várias velas de retomar, tentando retomar o preço. Olha essa força aqui, de repente, ele abre um candle de força, certo? Ele abre um candle de força, e logo após ele abrir um candle de força, eu simplesmente não tenho continuidade. Cadê a continuidade desse candle aqui? Não tenho. E de repente abre uma barra vermelha. Por quê que eu vou vender essa barra vermelha? Por conta do contexto. Você está vendo que o gráfico ele já teve uma alta e ele buscou essa região aqui, ó. Onde ele buscou? Essa região. Então, eu estou tendo um contexto voltado para aquela outra, para esse topo anterior, e de repente eu vejo uma força de venda. Logo após isso, poderia ter vendido essa barra. Então, você vê que se eu tivesse vendido ela, eu teria aí meus 300 e poucos pontos antes do encerramento do pregão. Ou então fazer alguma operação rápida buscando esse último fundo aqui, ó, né? Então teria aí seus 250 pontos mais ou menos, por um stop aí de 100 pontos. Vocês estão vendo como a leitura do contexto ela ajuda muito mais do que simplesmente você vender suporte e resistência? Não é chegou no suporte, tocou na linha, eu vou vender. Não. Isso é o caminho para o sucesso. Por que as pessoas vivem de trade? Porque sabem o que estão fazendo. Elas têm noção do que estão fazendo. Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Tá vendo? Eu tive essas duas barras aqui, ó, de força de compra. Essas duas barras estão me mostrando força, né? Eu tive a minha força de alta, 320 pontos, mas foi muito chato, muito doji, né? Muita. Então o mercado ele estava fraco nesse momento. As primeiras horas do dia eu tive uma força considerável de queda. E logo após as 1 da tarde ali o mercado ficou, né? Aí quando foi no final do dia ele retomou novamente a sua força. E você nota que ele buscou essa região desse pullback aqui, ó. Ele ficou a tarde toda com esses candles aqui, ó, de doji, né? Mas quando chegou na região de pullback, olha o que aconteceu. Essas duas velas de força. Eu poderia ter vendido essa vela, buscado um alvo aqui nessa última região, ou buscado esse último fundo. O sono aqui tá me pegando. Então eu poderia ter buscado esse último fundo. Tudo isso vai depender do contexto. Por exemplo, vou esperar o fechamento dessa barra. Tô esperando. Fechou a barra. Ela fechou com força. Então de repente ela abriu mais uma barra de força. Eu teria saído nesse ponto, tá? Não esperaria ela abrir, vou buscar aquele outro fundo e tal, não. Eu sempre busco o fundo mais certo, tá bom? Então pessoal, suporte e resistência é isso. Suporte e resistência é isso. Ele é simples. Ele não tem mistério. Mas você tem que estudar. Você tem que observar o mercado.
Igual, por exemplo, aqui, ó. Pá. Por exemplo, aqui. Essa região. Região de topo aqui, ó. Essa regiãozinha. Você tá vendo que eu tive um candle de exaustão. Logo após eu tive uma vela de força. Eu poderia ter vendido essa barra. Esperado meu alvo. Nesse fundo aqui, ó. Pessoal, uma coisa que vocês têm que entender. Um conselho que eu vou dar aqui. Vocês têm que ter paciência e esperar as melhores oportunidades. Principalmente para quem está começando. Vai observando os sinais e aguenta. Entendeu? Aguenta, espera. Faz 2, 3 operações. Eu sou especialista. Começa operando só suporte e resistência. Só suporte e resistência. Eu vou esperar o dia todo. Vai, espera. Você não quer viver no mercado? Espera. Depois que você tiver especialista em suporte e resistência, aí você vai operar a linha de tendência. Aí você vai operar lateralidade. Depois você vai aprender a operar rompimento. Então, é assim o mercado. Você especializa em uma área. É igual o médico, meu filho. O médico, primeiro, ele vira clínico geral lá e tal. Faz um monte de coisa, mas não faz nada. Aí depois, ele vai ter uma especialidade, né? Ele vai começar dentro dos seus momentos ali, a aprender a poder fazer seus negócios e tal. Aprender, vou me especializar em ortopedia, em psiquiatria, em diversas outras áreas dentro da medicina. É a mesma coisa no mercado financeiro, filho. Tu vai pegando aqui, eu vou operar só suporte e resistência. Depois eu vou virar especialista em linhas de tendência. Vou aprender a marcar linha de tendência. Eu vou aprender a operar rompimento da linha de tendência. Eu vou aprender isso, vou aprender aquilo. E de repente você está especialista de mercado. O mercado tá de oportunidade que o mercado dá. Aqui, ó. Se você olhar bem, tem uma linha de tendência aqui, ó. Pera aí. Uma linha de tendência. O mercado rompeu a linha de tendência. Fez o pullback, que foi uma correção confirmada de um topo duplo. Olha o tanto que é simples. Mas se você tirasse essa linha de tendência aqui, você poderia operar só esse topo duplo. Mas isso aqui vai a facilitar as suas operações. O mercado, ó, despencou. O mercado caiu. Sangrou. Pessoal, então é isso. Tá? Hoje foi uma breve explicação de suporte e resistência. Espera força. Vou fazer um resumão aqui. Espera força. Espera candle de força contrário. Espera força. Candle de força contrário. Espera força. Candle de força contrário. Tá vendo? Tudo isso aqui, você sempre opera um tique abaixo. Mercado é isso. Mercado é simples. Mercado é simples. Basta você observar os sinais. Tá? Forte abraço a todos vocês. Fica todo mundo com Deus. E tchau, tchau.